Por responder ao Sr. Presidente e respondendo ao Sr. Presidente também, eventualmente, darei algumas respostas relativamente ali à doutora Odete, as questões que também colocou. Relativamente a estas nossas afirmações que estão aqui vincadas neste relatório, de facto estão contextualizadas no referencial temporal relativamente ao qual o documento produz efeitos e, portanto, nós estamos a falar de um contexto temporal de 6 meses, de janeiro a final de junho, e, efetivamente, a atividade que decorreu durante esse período tem sido marcada por uma contínua afirmação desta tendência negativa de resultados. Portanto, e tem a ver com isto, quer dizer, efetivamente, a administração já em 2018, durante todo o ano, percepcionou que a atividade da empresa e os resultados da empresa vinham-se a degradar. E, portanto, vinham-se a degradar fruto de um conjunto de acontecimentos que ocorreram na empresa, sensivelmente desde 2015, e que tiveram a ver com o aparecimento de um conjunto de custos adicionais. Enfim, a empresa não estava, digamos assim, não estava preparada para eles. Obviamente, nós arrancámos para um ano operacional de 2018, com as particularidades e com as nuances que são características da atividade. E, portanto, o cliente Câmara representa para a empresa, portanto, é o maior cliente e representa uma percentagem de faturação é quase metade da sua faturação. A empresa, durante o ano 2018, em meados de outubro, percepcionando essa situação, portanto, apresentou ao sócio uma nova proposta para a atualização de tabelas de preços. Depois vem com a apresentação dos resultados de 2018, vem a ser comprovada com esses resultados, e nesse documento nós também vertemos a necessidade de trabalhar essa matéria e de trazer os preços operacionais da empresa para preços de sustentabilidade efetiva da empresa, e o que não veio a acontecer, e portanto... Explique lá porque é que não aconteceu. Pronto, a empresa apresentou uma proposta e, de facto, a proposta teve que ser trabalhada. Nós tivemos que rever, relativamente à posição do sócio, tivemos que rever a proposta inicialmente apresentada. Porquê que teve que rever? Diga lá aos senhores vereadores o que é que aconteceu. Portanto, a primeira proposta que foi apresentada introduzia alterações, portanto, que têm a ver com os preços, a matriz de preços da empresa, fundamentalmente, assenta no cálculo, na aplicação de uma matriz que tem vários inputs. Fez com que apresentássemos uma tabela de preços, de certa maneira, que não era, digamos, uniforme do ponto de vista do aumento percentual. Quer dizer, não era um aumento percentual de X, digamos assim, de uma forma uniforme. E, obviamente que nós tivemos que explicar essa situação ao sócio. Isso depois foi fruto houve várias reuniões sobre essa matéria, no fim de repormos, digamos, a matriz inicial, e, portanto, a matriz onde esses elementos não foram... interromper, eu peço desculpa. Eu pedia que fosse mais claro e mais simples. Não vale a pena estarmos aqui a adorar ao engenheiro. O senhor disse agora que a proposta não foi recebida, e não foi bem recebida pelo acionista, porque não foi... o senhor disse que não foi um aumento percentual de X, então foi o quê? Eu estou a tentar perceber... Diga lá, preto no branco, olhos nos olhos, o que é que a proposta não tinha para ser aceito pelo acionista? O que é que se passou? Diga assim de uma forma simples. Já percebi que o senhor verificou que havia equipamentos com consumo excessivo, é isso? Sim, nós temos uma matriz com todos os equipamentos. Esse é que é o problema. Ou seja, nos anos bons das empresas, a empresa tinha um consumo que afinal era abaixo do que devia e dava resultado. Sim. E nos anos maus alteram-se 2 critérios. O senhor tem que ser objetivo, o senhor só faz isto. É isso que eu estou a pedir. O senhor administra num ano o que eu administro em 1 semana e 2 dias.
Sim, em termos percentuais. O senhor tem que saber exatamente aquilo que está a fazer. E aquilo que os senhores entenderam que era adequado era as máquinas que trabalhavam para a Câmara, porque não são essas, ponham-lhe aí os destroçadores, ponham-lhe os tratores, dos trabalhos florestais, passaram a ter um número de horas anuais de trabalho inferiores, o que significava que cada hora custava mais, porque o custo de manutenção é mais alto. E o custo variável reduzia porque não abria aos outros. Portanto, numa indicação inequívoca de que a abertura aos privados que devem ter incremento, e esta foi a decisão desde o princípio, nas vendas da empresa, não se fazia, porque estava-se a pôr a carga toda na parte municipal. Portanto, dois fatores que não podiam passar. As máquinas que faziam mais trabalho para a Câmara não podiam custar mais dinheiro, evidente, porque não vamos dizer que a máquina não vai trabalhar. Quanto é que costuma fazer? 1.750 horas por ano? Não, não faz. 1.500? Não, o valor que estima para efeitos da matriz. Quantas horas são? Sim, 1.700. Pronto. 1.000. Passavam para 1.000. E a seguir, o custo que a máquina tinha de consumo aumentava. Mas que raio de... E, portanto, essa proposta foi rejeitada e serão todas rejeitadas. E é por essa circunstância que o senhor aqui está hoje. Porque quem tem a obrigação de criar os modelos, de pensar e de os defender, é a administração. É evidente que são estas decisões que não podem passar em nenhuma Assembleia Geral. E não vão passar. E o critério da proposta que me fizeram chegar e que eu suspendi para os senhores voltarem a pensar, tem a ver com isto. E, portanto, por isso é que eu disse que me senti ofendido. Percebe? Porque quem tem a obrigação de evitar que eu tenha que fazer estas perguntas e chegar às conclusões é a administração, que é para isso que os senhores são pagos. É para isso que os senhores são pagos. Mas continua, faz favor. Esta matriz de cálculo dos preços dos serviços da empresa, de facto, não é assim tão... Não é um processo, o seu cálculo não é um processo tão simples e tão linear. De facto, nós definirmos à partida um número de horas que um determinado equipamento tem disponibilidade para trabalhar, nós sabemos e podemos-lo definir. Pois, na realidade, e no contexto operacional diário e anual, aquele equipamento vai operar conforme as condições do mercado. No acordo, por exemplo, nós temos uma giratória que, antes das intempéries, digamos, dos incêndios e do problema da tempestade que assolou o Conselho, portanto, nós tínhamos um conjunto, e estamos a desenvolver um conjunto de trabalhos na área agroflorestal, no âmbito da execução de projetos florestais e da reflorestação, que praticamente está parado. Já durante o ano de 2018 esteve parado, completamente parado. O mercado não está à procura de um projeto... Sr. Engenheiro, e relativamente a essa matéria... Vai-me desculpar, se a Câmara não soubesse que esse equipamento foi comprado muito antes da empresa ter a vocação florestal que foi introduzida em 2016, essa justificação era boa. Hoje já não é. Não se esqueça disso. Pois. Não se esqueça. Pois nada. Pois nada. Porque nós estamos Pois nada. Não venha aqui a trazer à Câmara justificações que não são justificações. Porque quem tem a obrigação pôr os mecanismos a trabalhar são os senhores. É a vossa missão. Todos os dias devem pensar nela, como é que a fazem, revê-la e melhorá-la. Esse é o vosso trabalho. É isso que vocês já estão a fazer. Enquanto lá estiverem, é isso que estão a fazer. Portanto, respondendo a esta questão, fundamentalmente, nós conseguimos ver aprovada uma proposta de atualização de tabela de preços agora nos finais do mês de julho do corrente ano, portanto, no dia 25, em Assembleia Geral, no entanto, esta questão que está aqui referida na nota do relatório de execução orçamental do terceiro trimestre, de facto, por parte da administração, não pretendia e não pretende ser ofensiva, digamos, para o sócio, a quem estamos realmente a prestar contas, e, na nossa opinião, deve ser lida neste contexto de que, neste período, de facto, nós não conseguimos, digamos, praticar preços que, digamos assim, que pudessem estar vertidos numa nova tabela, e, portanto, não o conseguimos fazer lá atrás,
e neste período isso não foi possível, não foi vertido. Portanto, a empresa, nomeadamente no que toca aos privados, está a implementar, e estamos a tentar implementar no dia-a-dia, uma abordagem diferente até na prestação de serviços. Tendemos a abordar os clientes numa perspectiva de vamos prestar um serviço e não vamos prestar uma hora de serviço. Portanto, ou seja, do ponto de vista orçamental também, de criar uma proximidade prévia com os clientes, no sentido de estabelecer com eles propostas orçamentais prévias antes da realização do próprio serviço. O problema aqui... Desculpe lá. O que o senhor está a dizer em linguagem normal é que está a optar pelas empreitadas face à prestação de serviços à hora. É isto que quer dizer? Estamos... Pronto, então eu explico-me lá uma coisa. A única forma de ganhar a isto é com a eficiência. Não é? E a eficiência aqui só se pode ganhar de uma maneira. É os mesmos recursos faturarem, trabalhando menos horas, a mesma coisa ou mais. É a única forma, não é? Sabe o que os senhores fizeram? Contrataram mais gente e faturaram o mesmo. Portanto, baixaram a eficiência. Sim, os mas tem a ver... os recursos que a empresa contratou no último trimestre em técnicos de limpeza e contentores foram 7. No último? Trimestre, que é o relato que aqui estamos a ter. Portanto, isso não é racional. Explico-me lá se eu estou a ler isto mal. Como é que o senhor ganha competitividade comercial aumentando os custos de estrutura e não aumentando as suas vendas? Como é que o senhor faz isso? Onde é que o senhor vê 7 colaboradores? Página 5 do relatório. Não, nós tínhamos no primeiro trimestre 77 pessoas. O desvio do orçamentado são 7. Sim, porque era 73. Pronto, o senhor faz um orçamento em função das porque receitas. Era isso que eu queria chegar. Alguém achou que era o absentismo da empresa... Não, desculpa, o absentismo é igual ao que já tínhamos. Explique-me porque é que essa opção é boa para a empresa. Porque esta opção é boa para... Porque nós podemos definir para cada serviço, em função das características de cada serviço, podemos definir, de facto, a melhor forma e o melhor método de o abordar e de o prestar. E, portanto, utilizando... Mas, Sr. Engenheiro, o senhor acabou de dizer que os preços que pratica nas vendas não são suficientes para os custos, porque é que o senhor aumenta a sua estrutura de custos e, por consequência, aumenta a dívida? Explica-me lá porque é que isto é racional. Eu posso aplicar coeficientes de segurança, digamos. Tenho por base, eu aplico... Nós aplicamos no cálculo, no planeamento, a capacidade instalada que temos em termos de recursos, em termos de meios, e fazemos uma previsão de tempo, não é? E investimos e aplicamos depois uns fatores de correção, no sentido de percepcionar junto do cliente essa venda, a capacidade de poder vender esse serviço. Agora, o mercado que nós temos, o mercado da área de limpeza e manutenção, e a área florestal é um mercado em que os clientes são clientes com pequena expressão e, portanto, com pequenas áreas. Porquê que foi preciso, se havia menos negócio, contratar mais gente? Esta contratação pessoal teve a ver com a dinâmica pessoal da empresa. Não foi para fazer face a mais serviço, Sr. Presidente. Não? Não. Então, mas o que é certo é que os números globais são de aumento. As despesas com o pessoal subiram mais do que o incremento salarial, mais do que os encargos que já estavam contabilizados. Portanto, sim, mas nós em termos orçamentais... É o que está aqui escrito. Portanto, o que eu quero perceber é a coerência da necessidade da contratação face às encomendas que existiam e às obrigações contratadas. É só isso que eu quero perceber. Sr. Presidente, o orçamento foi tido por base nessa... Eu não estou a falar do orçamento, estou a falar da realidade. Sim, mas o senhor perguntou-me porque é que tinha mais gente em relação ao que estava orçamentado. Não, contrataram mais gente, ponto. Contrataram mais gente. Nós não contratamos mais gente. Ah, não? Então. Nós tínhamos 77 trabalhadores no final de 2018 e nós no segundo trimestre até baixámos um trabalhador. Houve 2 trabalhadores que saíram, houve um trabalhador que saiu. O Sr. Presidente não está a falar disso. O Sr. Presidente está a questionar relativamente ao orçamentado. Nos técnicos de limpeza tínhamos 16 funcionários na PMU e no segundo trimestre de 2019, no técnico de limpeza tínhamos 22. Portanto, houve aqui um incremento de 6 funcionários. Página 5. Sim. Depois saíram... Exatamente.
Bem, Sr. Vereadores, 16. há questões que não estão esclarecidas. Esta, Não vale a pena. Presidente, porque adiantada a hora, Sim. eu uso da palavra muito rapidamente. O Presidente também já indicou isso à Administração, que pretende um orçamento diferente, que não seja copy-cola, copy-paste daquilo que se vai fazendo e que efetivamente seja um orçamento que possa ter esse nome. Neste momento a empresa não está bem e não tem estado bem e o senhor sabe disso. E sabe o que é que nós falávamos sempre e sempre falámos nesta casa e que sempre foi, a crítica que lhe foi sempre mais dirigida, se calhar tem prejuízo seu, que foi sempre dito, seja mais gestor e menos homem do terreno, ou engenheiro, seja mais administrador e menos operacional. E esse é que é o problema. Há um divórcio autêntico dentro da empresa entre vários setores, cada um toma conta, passa a expressão da sua quinta, e depois é isto com que somos confrontados. Ó, engenheiro, o senhor ainda há bocado disse que na área da limpeza florestal, que foi investido em equipamento que depois não tem, ouça, o senhor sabe, que eu sei, com orçamentos que demoram mais de um mês a serem entregues a um particular, para depois a empresa dizer, nem daqui a 3 meses lhe faço o trabalho, está tudo dito. E o senhor também disse, pois porque os terrenos são muito pequenos e aquilo às vezes é 1 hora ou pouco mais de trabalho. Mas, Carreira, pois claro que é, isto não é o Alentejo, isto aqui não são aquelas propriedades, nós já sabemos as características do nosso território. E com certeza o senhor sabe, melhor que ninguém, é a tua obrigação de saber que tipo de equipamento é que tem que pensar, investir e adquirir. Presidente e Sr. Administrador Executivo da PMI, o Engenheiro Carreira, permitam-me que eu, com humildade, desabafe o seguinte. Nunca permiti que no seio da minha empresa, que cheguei a ter 200 homens ensinos no Porto e nas reparações e nas centrais de britagem, se praticasse, digamos assim, aquela coisa, o assédio moral. Portanto, a liderança tem muito que se liga, tem que ser com criatividade, com inovação, com motivação, com humildade, que caracteriza os homens de grande valor, com humildade, e não com prepotência, não com sadismo, não com revanchismo, não com marginalização, mas sim com motivação e estímulo para a produção. E é isso que não existe atualmente na PMU. Ponto final, parágrafo.